Graça e paz, povo de Deus, que tenho o prazer de vos cumprimentar nesta noite. É seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Queria aqui, nesta noite, estar meditando na palavra juntamente com vocês aí da plataforma do YouTube. Você ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Quem vos fala, quem vos cumprimenta nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Vamos estar meditando aqui, Igreja do Senhor. Vou deixar aqui para a meditação do povo de Deus, que se encontra aqui no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 12. Capítulo 12 do livro de 1 Reis. Diz assim a palavra de Deus: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazer rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugiram diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Versículo 3: Enviaram e mandaram chamar Jeroboão, toda a congregação de Israel, e vieram a falar a Roboão, dizendo: O teu pai agravou nosso jugo, agora, pois, alivia da dura servidão do teu pai, a qual o seu pesado jugo nos pôs, e nós te serviremos. E disse: Ide, e voltar no terceiro dia, e voltar a mim, povo. O povo foi e foi. E teve o rei Roboão conselhos com os anciões que estavam na presença de Salomão seu pai, e quanto ainda vivia, dizendo: Como aconselhar vós que responda este povo? E eles falaram, dizendo: Hoje fore servo deste povo, e serviram, respondendo: Falarei boas palavras todos os dias, e será o teu servo. Versículo 8: Porém ele deixou o conselho dos anciões, e tinha aconselhado, teve conselhos com os mais jovens, que havia crescido com ele, e estava diante dele. Igreja do Senhor, preste muita atenção. Quando a gente olha para o livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 em diante, fala a respeito do quarto monarca. O que é a época da monarquia? A época da monarquia na Bíblia, quando você vê a época da monarquia, é a época dos reis. Quando a gente chega na época da monarquia, chega no quarto rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão, filho de Davi, o quarto foi seu filho chamado Roboão, filho de Salomão. Quando chega no quarto rei, olha para você ver que interessante, quando as pessoas elas recebem algo de Deus que é firme e sólido nas suas mãos, ela prefere muitas das vezes não fazer a vontade de Deus, mas fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Ela recebe de Deus uma severa reprovação. Quando chega no quarto rei chamado Roboão, é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque as tribos se dividem. Vai 10 tribos para o lado norte, 2 tribos para o lado sul, daí fica 10 tribos para o lado norte com Jeroboão, e 2 tribos do lado sul fica com Roboão, filho de Salomão, chamado Judá. Sabe o que chama muita atenção nessa passagem? É que quando tira a santa doutrina do Senhor, que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a própria doutrina, que é a Bíblia Sagrada, quando tira a doutrina, tudo aquilo que não é para fazer parte, começa a fazer parte, tentar ocupar o lugar da palavra. Quando Roboão ele desobedece a Deus e ouve o conselho dos jovens, que estava com a sua vida mais focada na modernidade, e não ouve os anciãos, as tribos são divididas. 10 tribos para o lado norte, chamado Israel, fica com Jeroboão, filho de Nebate, da tribo de Efraim. Sua mãe chamava Jeru e seu pai chamava Nebate, o pai de Jeroboão. Mas o interessante é que esse rei chamado Jeroboão, ele se torna rei por si próprio.
Porque, em primeiro lugar, que ele não era da descendência de Davi. E também não fazia parte da tribo de Levi, ele fazia parte da tribo de Efraim. Ele se torna rei por si próprio. Mas quando o povo perde o foco de Deus, perde a direção daquilo que é santo e daquilo que é profano, o que acontece? O povo começa a adorar qualquer coisa. Quando Jeroboão assume as 10 tribos, o que ele faz? A gente olha lá para o Antigo Testamento para a gente poder compreender. O que ele faz? Ele comete o mesmo erro que o irmão de Moisés cometeu, chamado Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e comete o mesmo erro do retardado do Saul. Por quê? Porque, em primeiro lugar, rei não pode oferecer sacrifício. Daí no capítulo 13 do livro de 1 Reis, chama muita atenção, o que Jeroboão vai fazer? Jeroboão, ele assume um reinado novo, criado por si próprio, não por Deus, mas criado por ele próprio. E o que ele vai tomar conselho dos seus súditos? Vai tomar conselho ali dos seus maiorais. O que os maiorais de Jeroboão falam para Jeroboão? Olha, o povo gosta de adorar. O povo não está preocupado quem está adorando. O povo gosta de adorar. O que Jeroboão fez para segurar o povo na idolatria? Jeroboão, ele manda construir um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. O que acontece? Ele começa a segurar o povo, prender o povo na idolatria, porque se o povo viesse a voltar, sair da jurisdição ali de Israel e ir para Judá, o povo ia voltar a adorar o Deus verdadeiro. E o que Jeroboão fez para segurar o povo? Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro. E esses 2 bezerros simbolizando a idolatria, porque eu sempre falo que existe 3 pecados que despertam a ira de Deus. Claro que todo pecado desperta a ira de Deus, mas existe 3 que é mencionado na Bíblia de suma importância, que eu vou mencionar aqui, é o blasfema contra o Espírito Santo de Deus que não tem perdão, o adultério e a idolatria. São os 3 tipos de pecado de alta gravidade que desperta a ira de Deus. Porque hoje a gente vê, hoje em dia, para Deus operar para muitas pessoas, precisa ser uma pessoa de renome. Mas só que as pessoas que falam isso não tá fora da Bíblia. Porque quando Jeroboão está prestes a sacrificar no altar de Baal, nesse altar a qual ele fez um bezerro de ouro e colocou lá em Betel, a Bíblia relata que Deus manda um profeta de Judá, fora da jurisdição, em terreno hostil, em território do inimigo, de lá de Judá, para profetizar para Jeroboão. Ele fala: Jeroboão, Jeroboão, esse altar vai se quebrar, e da semente de Davi nascerá um que queimará o sacerdote vivo, os ossos desses sacerdotes, esses falsos profetas, vivo, em cima do altar. E quando o profeta profetizou, que não tinha nem nome, o nome desse profeta, que profetizou contra a vida de Jeroboão para ele se consertar, era um profeta sem nome. Porque hoje em dia nós vemos na internet, é uma soma, né? É Deus e o profeta fulano de tal. Porque se não for o profeta fulano de tal, não acontece milagre. Com coisa que o comedor de arroz com feijão faz milagre. Quem faz milagre é somente o Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, o que eu quero trazer com essa mensagem? Tudo aquilo que Deus colocou sólido, firme nas nossas mãos, não deveremos abrir mão daquilo que Deus tem nas nossas vidas. E nós temos que saber também qual o tipo de adoração, qual o tipo de glorificação nós estamos dando a quem? Ao Senhor Jesus ou ao bezerro de ouro? Nós temos que entender que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 43. A Bíblia própria relata que os homens amaram mais a glória do homem que a glória de Deus. A palavra glória significa presença. Igreja, vamos focar a nossa vida no Senhor Jesus Cristo. Vamos ganhar as almas para Jesus. Vamos andar na santa doutrina do Senhor, porque se a gente não andar na doutrina, eu falo com toda certeza, não tem como Deus operar na vida de alguém se a pessoa não andar na obediência. Jeroboão,
Roboão tinha tudo para dar certo, porque Jeroboão ele trabalhava antes de vir Roboão, ele trabalhava por Salomão, ele trabalhava para o pai de Roboão. Daí se rebelou contra o pai de Salomão, pai de Roboão, que era Salomão, e saiu fugido por Egito. Quando Salomão morre, ele volta para tentar falar para Roboão que desvia, sai da doutrina e passa a ouvir o conselho dos jovens, de pessoas que não têm compromisso com Deus, de pessoas que não têm experiência com Deus, pessoas que são imaturas na fé, pessoas que não têm experiência no mundo espiritual com Deus, pessoas que tanto fez, tanto faz. Em vez de ele ouvir o conselho dos anciões, das pessoas que são bastante tempo na caminhada, que tem um conhecimento assim sobrenatural, claro que nós sabemos que conhecimento também não vai nos salvar, mas sim obediência a Deus. Mas a gente tem que conhecer aquele que a gente acredita e crê que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Se nós respiramos, porque foi Deus que deu fôlego de vida. Se nós temos o nosso trabalho, foi Deus que deu o nosso trabalho. Se Deus deu a nossa família, foi Deus que deu a nossa família. Então vamos preservar tudo aquilo que Deus deu sólido e firme na nossa mão. Vamos fazer a vontade de Deus para que a gente não venha perder o foco. Porque a pior ignorância na vida do ser humano é quando ele perde o foco. Ele já não consegue discernir mais o que é santo, o que é profano, o que pode, o que não pode, o que Deus agrada e o que Deus não agrada. Tem pessoas que não sabem distinguir hoje em dia mais, sabe por quê? Porque isso está escrito na Bíblia. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Igreja, vamos ganhar as almas para Jesus, amém? Quem vos despede nesta noite, diretamente aqui da plataforma do YouTube, é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Deus abençoe a todos nesta noite. Fica com essa mensagem. Guarde na tábua do seu coração. Não abre mão daquilo que Deus colocou sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Persevere até o fim, porque depois da perseverança receberá de Deus o grande galardão, receberá de Deus a grande vitória. Amém? Aqueles que não se inscreveram no meu canal, se inscrevem também. Aqueles que quiserem que eu traga algum tema que seja de suma importância, ao qual você quer uma explicação, deixa aí no comentário o que você quer uma explicação, que eu estarei dando a explicação para todos, amém? Deus abençoe a todos nesta noite. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.